Você pode dedicar ao Senhor dízimo e oferta. Você pode dedicar ao Senhor a sua vida e dizer assim, manifestar assim com a sua atitude, de que a sua vida é para o Senhor, de que tudo o que você tem é para o Senhor, mas principalmente tudo aquilo que você pertence ao Senhor. Que essa canção te inspire a se consagrar cada vez mais diante do Senhor, que é o grande Deus, grandioso Deus, e diante de quem a nossa alma canta e louva e adora. Vamos cantar. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e a nossa voz, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Para sempre nos seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida
vida só por Ele. Que a graça e a paz de Jesus repouse sobre os nossos corações. Boa noite, você, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga que participa conosco desta celebração. Você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Estamos transmitindo ao vivo a nossa celebração, o nosso culto de oração. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós transmitimos por esse canal o nosso culto. Você pode assistir na quarta, na quinta, na sexta, quando for possível. Você é convidado a acessar os conteúdos que nós trazemos aqui em nosso canal. Você também é muito bem-vindo aqui na nossa igreja, nas nossas celebrações dominicais, escola bíblica, também às quartas-feiras, uma sala de oração presencial, 8 da noite, irmãos, pessoas buscando a presença do Senhor em oração. Você é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus santo, Deus bendito, Deus querido, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos te louvar e te adorar, ó Deus, reconhecendo a tua majestade, o teu poder, a tua glória, o teu santo querer sobre as nossas vidas. O Senhor nos permite viver, o Senhor nos permite acordar, e nós te agradecemos porque chegamos até aqui sustentados pelo Senhor. Deus, que nos próximos minutos o Senhor continue a falar conosco através dessa transmissão, através da tua palavra. Visita todo aquele que participa conosco, que acompanha este conteúdo, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Assim nós suplicamos, ó Deus, assim nós oramos, entregando a Ti as nossas vidas, pedindo discernimento e sensibilidade à Tua palavra. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quero deixar um convite para você. Nesta semana acontece a 64ª edição da Assembleia Geral da Convenção Batista do Planalto Central. Igrejas batistas reunidas para tomar decisões importantes acerca do trabalho batista na nossa região. Nós vamos nos reunir a partir desta sexta-feira, depois de amanhã, ali no templo da Igreja Batista Esperança, em Taguatinga Sul. Se você quiser participar como mensageiro da nossa igreja, você que é membro da Igreja Central, você pode ainda fazer contato com a nossa secretaria amanhã e dar o seu nome fazendo a sua inscrição. Mesmo que você não faça a inscrição, você é convidado a participar conosco das celebrações depois de amanhã à noite, sexta-feira, e também no sábado à noite. Esses 2 dias estaremos reunidos ali na grande reunião, no grande ajuntamento das igrejas batistas do Planalto Central. Vamos meditar na palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia física, abra a sua Bíblia ou acesse no seu dispositivo eletrônico, no seu celular, no seu tablet, a palavra de Deus. Carta a Tito, carta que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Tito. Tito capítulo 2, lá no Novo Testamento, depois dos evangelhos, do livro de Atos, das cartas que Paulo escreve às igrejas, Paulo escreve também a 2 pastores, escreve a Timóteo e escreve a Tito, além de escrever também a Filemon, um amigo seu, um irmão na fé, e são 4 cartas endereçadas a indivíduos, né? Filemon, Timóteo 1, Timóteo 2 e Tito. Tito capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso de número 14, nós lemos assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática
de boas obras. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Nós já visitamos esse texto algumas vezes, já preguei sobre esse texto em alguns momentos na nossa igreja, mas de tempos em tempos eu volto a esse texto e peço ao Senhor que possa me dar clareza de pensamento, entendimento, para discernir o tempo que nós vivemos. Tito diz que nós, diante da graça de Deus, ou como consequência, manifestação da presença da graça de Deus na nossa vida, nós podemos aprender a viver neste mundo, a viver nesta era presente, de forma justa, de forma sensata e de forma piedosa. E meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o cenário que está à nossa volta, e sempre de um ano para outro nós vemos algumas situações que chamam a nossa atenção. Nós ainda estamos no início do ano, no primeiro trimestre, finalizando o primeiro trimestre do ano, e já vimos tantas coisas acontecendo, guerras sendo deflagradas, catástrofes naturais assolando mais uma vez o nosso país e outras partes do mundo. E a cada ano nós vamos vendo situações como essas se repetindo. Feminicídios, violência contra a mulher, contra homens também, assassinatos, homicídios, latrocínios, corrupção, depravação, a manifestação da iniquidade presente no gênero humano, fruto da nossa limitação, fruto da nossa condição em pecado. E quando nós vemos todo esse cenário diante de nós, e vemos também os desafios que nós temos, como por exemplo, as eleições que teremos neste ano, daqui a alguns meses, a escolha dos nossos próximos governantes, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente tem dificuldade em encontrar pessoas em quem depositar o nosso voto de confiança. E eu entendo, portanto, que esse texto, ele é muito apropriado e é muito significativo, e é muito importante que nós olhemos para aquilo que Paulo ensina a Tito e ensina a igreja e ensina a nós. Porque muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos que, por tantas situações como essa que descrevi, o mundo às vezes parece sem graça, parece sem cor. Mas na verdade, de fato, há muitas pessoas que estão vivendo no mundo sem graça, mas sem a graça de Deus. E este texto então nos reclama, nos chama a atenção, para que nós possamos ser agentes que compartilham, que manifestam, que não apenas experimentam, mas que multiplicam a graça de Deus através das nossas vidas. Paulo começa esse trecho declarando: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós estamos a poucos dias de celebrar mais uma Páscoa. Nós vamos reunir a família para aquele almoço saboroso de domingo, vamos trocar ovos de Páscoa, comer muito chocolate. As crianças ficam ávidas por esse momento. Nós vamos ter a nossa programação especial. Aliás, você já está convidado, desde já, não neste próximo domingo, mas no seguinte, no dia 5 de abril, vamos ter momentos especiais aqui na nossa igreja. Vamos começar com o culto da ressurreição às 6 da manhã. Nesse dia nós vamos ter o culto às 6 da manhã, vai ser um momento único, especial. Vamos ter o café da comunhão, toda a igreja reunida para celebrar a morte, mas principalmente a ressurreição do nosso Senhor. E nesse mesmo dia à noite, no dia 5, teremos a apresentação do nosso musical de Páscoa, chamado Experiência com Deus. Vale a pena ser ministrado pelas canções que nós ouviremos nesse dia. Então, como eu disse, desde já, você já está convidado. Muito embora nós estamos prestes a partilhar mais uma data de Páscoa, como todos os anos fazemos, nós precisamos sempre nos lembrar, não apenas na Páscoa, mas todos os dias, que a Páscoa representa aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz.
E aquilo que Paulo está dizendo a Tito e à igreja é exatamente isto. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se materializou. A graça de Deus, ela encarnou através de Jesus. Jesus é a expressão máxima de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da essência de Deus para as nossas vidas. E a graça de Deus, ela se manifesta por intermédio do Filho, por intermédio do Cristo, por intermédio de Jesus. O sacrifício vicário, a entrega de Jesus no Calvário, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E aí nós podemos então ter acesso à graça de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é isto. A graça de Deus, ela se manifestou em Cristo. E você e eu podemos ter acesso a ela. Você e eu podemos ter acesso à graça de Deus para a salvação. Então, eu pergunto a você, você tem certeza da sua salvação? Pastor, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Ora, se você com fé, crer de todo o seu coração, acreditar, crer de todo o seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal, que você não pode ter vida eterna a não ser por intermédio de Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que leva ao Pai, é o único caminho que leva a Deus, nenhum outro. Religião não salva, pastor não salva, igreja não salva. Só quem nos salva da perdição eterna, da condenação eterna por conta do pecado, é Jesus. Ele é o Salvador. Então, faça um autoexame muito criterioso. Examine o seu coração, leia a palavra. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Leia a palavra. Leia, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Leia a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando o texto diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Leia Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Nós, por conta do nosso pecado, estamos condenados à morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gracioso de Deus, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a palavra de Deus que ensina isto. Que ensina que nós somos pecadores, que ensina que nós não podemos salvar a nós mesmos, que ensina que o único caminho para nos levar à salvação é Jesus. Então, o primeiro passo é fazer este autoexame muito criterioso. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus? Eu já o confessei como meu Salvador? Faça isto. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isto. Você pode até pausar o vídeo nesse momento aqui, a transmissão nesse momento. Se você estiver na sua casa ou em outro ambiente, você puder fazer isto, pause o vídeo. Se ajoelhe agora. E com fé, crendo que Deus está ouvindo a sua oração, ore, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que Jesus morreu na cruz para salvar você dos seus pecados, entregando por completo a sua vida, o seu coração a Jesus. Você fez isso? Se fez, glória a Deus. Se já fez isso em outro momento, glória a Deus. Se você já é um crente em Jesus, glória a Deus. Aleluia! É a maior e melhor decisão que alguém pode tomar. Se ainda não fez, pense sobre isso. Pause este vídeo em qualquer momento, ou mesmo depois da transmissão. Quanto antes, entregue a sua vida a Jesus. Se você já fez isso, como eu disse, Deus seja louvado. E agora,
você, meu irmão, que tem a certeza de que a graça de Deus se manifestou para a sua salvação, precisa compreender que a graça de Deus se manifesta continuamente sobre a sua vida e te capacita para que você possa viver diante dele em santidade. Então, uma vez que nós somos salvos pela graça, Paulo também diz isso quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz exatamente isto, leia a palavra, ele diz exatamente isto: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. A graça é de Deus, dom de Deus para a nossa vida, não vem das nossas obras. Como nós falamos há algumas semanas, nós não podemos ser justificados por nós mesmos, como Saul tentou fazer. É a graça de Deus que nos justifica. Por isso, a nossa única resposta a Ele é a obediência. Obediência que faltou a Saul, obediência que esteve presente na vida de Gideão, como o pastor David ressaltou semana passada. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que pareça, a melhor resposta à graça de Deus é a nossa obediência. E é por isso que eu quero dizer a você nessa noite, se você tem certeza da sua salvação, você tem certeza da obra que Deus em Cristo realizou na sua vida, lembre-se do que Paulo está dizendo aqui. A graça de Deus que se manifestou salvadora, que já nos alcançou para a salvação, ela também nos alcança para vivermos em santidade. O versículo 12 diz que é ela, ou seja, através dela, da graça de Deus que se manifestou, que nós somos ensinados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, para viver de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. E eu quero então, nessa noite, ressaltar estes aspectos presentes no versículo 12. Na semana que vem nós vamos continuar nesse texto e vamos pensar um pouquinho naquilo que Paulo está dizendo nos versos 13 e 14. Mas aqui entre os versos 11 e 12, especialmente o versículo 12, pensando sobre a questão da presença da graça de Deus na nossa vida, Paulo diz, a partir da graça, mediante a graça, diante da graça, debaixo da graça, nós somos ensinados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Se você abrir o dicionário, você vai encontrar a seguinte definição para o verbete impiedade. Impiedade significa crueldade ou desumanidade. E isto é a manifestação da nossa natureza marcada pelo pecado, marcada pela finitude. Nós, seres humanos, somos ímpios por natureza, somos cruéis por natureza, somos desumanos por natureza, embora humanos sejamos, por conta da presença do pecado em nós. Por isso, João alerta na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo, nem o que nele há, porque a impiedade já está presente em nós, assim como a impiedade está presente no mundo. Se nós amarmos o mundo no sentido da impiedade presente no mundo, não no sentido das pessoas, como está em João 3,16, mas no sentido da impiedade presente no mundo, nós seremos cada vez mais dominados por ela. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, vocês não sabem, adúlteros, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Nós não podemos dizer que somos do Senhor e não lutar contra a iniquidade, e não buscar de forma diligente e intencional viver em santidade, viver de forma sensata, justa e piedosa. Nós não podemos estar dentro da igreja e estar vivendo no mundo no sentido da iniquidade, da impiedade. Não. Nós precisamos permitir que a graça nos transforme continuamente. A graça deve nos conduzir a uma vida de santidade. Quando nós estudamos a teologia da salvação, a soteriologia, nós aprendemos que a justificação, o primeiro ato da graça, ou a primeira manifestação da graça de Deus para a nossa salvação, a justificação nos liberta da condenação do pecado. Em Romanos 8:1, Paulo diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas
é a santificação. O segundo ato, o segundo estágio da salvação é que nos conduz a sermos libertos do domínio do pecado. Mesmo crentes, mesmo salvos, se nós não lutarmos contra o pecado, nós podemos ser dominados por ele. O crente que já é salvo, que já foi salvo, não é mais condenado pelos seus pecados, mas ele é dominado pelo pecado se ele não lutar contra ele. Somente em santidade nós podemos vencer o domínio do pecado nas nossas vidas. Por isso o texto diz que nós precisamos viver com sensatez, precisamos viver com justiça e precisamos viver com piedade. Ser justo é honrar sempre a verdade e favorecer o bem comum, o bem-estar comum. Diferente do que nós, infelizmente, muitas vezes, por exemplo, vemos, na vida dos nossos políticos que governam sobre nós. Muito mais preocupados com seus interesses particulares, com o bem-estar de si próprios e dos seus asseclas e daqueles que estão ao seu lado, do que trabalhando pelo bem-estar comum. E mesmo, preste atenção, e mesmo políticos cristãos não podem estar preocupados apenas com o bem-estar daqueles que são cristãos. O político, seja cristão ou não, o governante, seja cristão ou não, ele é chamado para trabalhar pelo bem-estar de todos, mesmo daqueles que pensam completamente diferente deles, mesmo daqueles que nem votaram nele. Nós não devemos, trabalhar, nós somos chamados a trabalhar e a servir somente aqueles que pensam como nós. Pelo contrário, nós somos chamados a servir a todos. E aqueles que governam sobre nós precisam governar pelo bem-estar de todos. Isso é justiça. Paramentrada na palavra de Deus. Ser piedoso é alimentar um profundo, um constante, um crescente relacionamento com Deus, fazendo com que isso possa alcançar outras pessoas. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano e fala daquele homem que ficou jogado na estrada, que passou o levita, passou o sacerdote, ninguém ajudou. Quando o texto diz que o samaritano passou e viu aquele homem, Lucas capítulo 10, versículo 33, Lucas 10, 33, diz que quando o homem vindo de viagem chegou onde estava aquele caído, aquele homem que foi assaltado e que foi machucado, espancado, o texto diz que quando o bom samaritano o viu, teve piedade dele. Essa piedade, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Não é um sentimento de dó. Piedade aqui não é dó, pena, não. Piedade é uma percepção, é uma ação que se desdobra a partir do que Deus faz em nosso coração. A graça nos alcançou e nós somos impelidos a olhar com bondade, a olhar com compaixão para aqueles que estão ao nosso lado. E nos colocarmos como resposta de Deus, como instrumento de Deus para abençoar pessoas. Quando nós oramos pelas pessoas, nós temos que orar também pedindo ao Senhor que nos faça resposta às nossas orações. Muitas vezes Deus quer usar você, quer usar a mim, para que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão vivendo uma vida sem graça, possam desfrutar da graça de Deus na sua vida. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Mas isso tem que ser fruto de uma vida em santidade, com sensatez, com justiça e com piedade, com compaixão e graça. Esse é o nosso chamado. Quero convidar você a continuar pensando a esse respeito. Como eu disse, daqui a uns dias nós celebraremos a Páscoa. Na próxima semana nós vamos voltar nesse texto para pensar um pouco sobre o versículo 13 e o 14. Porque nós não podemos passar de Páscoa em Páscoa e não ser resposta ao clamor que está ao nosso redor. As pessoas estão morrendo sem Cristo. As pessoas estão vivendo vidas sem graça.
e naquilo que nós pudermos fazer. Nós somos chamados a fazer, a compartilhar a graça de Deus através da nossa vida. Deus nos ajude e que nós, homens e mulheres de Deus, possamos trazer graça ao mundo através das nossas vidas. Graça que um dia nos alcançou, a qual nós não merecemos, mas pela qual nós fomos salvos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos buscar a face do Senhor novamente em oração. Você pode colocar aqui no chat seus motivos de oração, escrever, se você tem algum motivo, se você tem algum pedido, se você quiser colocar o nome de alguém também, por quem nós podemos orar, escreva aqui no chat. Nós vamos encaminhar estes motivos para o ministério de oração da nossa igreja. Vamos colocar cada motivo diante do Senhor em oração. Vamos pedir a Deus também que possa nos usar como agentes de esperança, agentes transformadores, agentes de graça. Que a graça que nos alcançou, alcance outros através de nós. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não deixe de fazer isso, faça isso. Você não vai se arrepender. É a melhor decisão que alguém pode tomar. Deus querido, Deus bendito, nós queremos te louvar. Queremos te adorar, ó Deus, por esse momento tão especial. Por mais uma oportunidade de buscarmos a tua presença através da oração. Continua a falar conosco, Pai. Que este texto que lemos hoje continue reverberando em nosso coração, que a tua graça continue a nos ensinar a rejeitar a iniquidade, a rejeitar a impiedade e também a nos ensinar a viver com sensatez, com justiça, com piedade neste mundo. Que nós, ó Deus, possamos olhar a realidade ao nosso redor, muitas vezes desprovida da tua graça, pessoas que vivem vidas sem cor, sem vida, sem graça. Ó Deus, que possamos partilhar a graça de Deus àqueles que nos cercam, começando dentro da nossa casa, no nosso prédio, no nosso condomínio, no nosso trabalho, até na nossa igreja. Nós sejamos, ó Deus, instrumentos teus, canais através dos quais a graça de Deus se manifesta. Visita, Senhor, cada pessoa desta igreja. Oramos pelas nossas crianças, pelos nossos bebês, oramos pelos adolescentes, suplicamos pelos jovens, solteiros, casados, oramos pelos adultos, oramos, ó Deus, pelos casais, oramos pelos ímpares, oramos, ó Deus, pelos homens, pelas mulheres, oramos pelos nossos idosos. Deus, visita cada um de nós com o teu favor e com a tua graça. Que a tua graça que nos libertou também continue a nos sustentar. Sim, nós sabemos que não a merecemos, não merecemos nada do Senhor, mas nós sabemos que pela tua fidelidade, pelo teu grande amor, tua graça se manifesta a nós. Que possamos viver, ó Deus, a graça de Deus constantemente na nossa vida. Conduz os nossos passos, conduz a nossa igreja. Que cada ação, que cada projeto, que cada realização, cada programação da nossa igreja cumpra este papel de manifestar a graça de Deus através das nossas vidas. Queremos interceder pela nossa liderança, pelos nossos pastores, diáconos, diretoria, líderes de ministérios. Intercedemos pela liderança da igreja, líderes de pequenos grupos. Visita cada PGM da nossa igreja, os PGMs que vão se reunir amanhã, que vão se reunir na sexta-feira. Visita-nos, ó Deus, também na Assembleia da Convenção nesse final de semana. Deus, muito obrigado pelas assembleias que já tivemos neste mês, dos homens, das mulheres. Obrigado porque o povo batista está avançando aqui no Planalto Central e que nós continuemos firmes, caminhando e marchando em unidade para a expansão do Evangelho através das nossas vidas. Oramos agora pelos enfermos, clamamos pelos enlutados e pelos desempregados, pedindo cura, conforto, portas abertas, conforme a tua vontade. Continua nos abençoando, ó Pai, como igreja, e sempre conduzindo o nosso coração à tua presença. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua vida. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Você possa continuar nos seguindo nas mídias sociais, seguindo as nossas informações. Se você não está ainda no grupo do WhatsApp da nossa igreja, pode fazer contato conosco para ser inserido e receber todas as comunicações da Igreja Batista Central de Taguatinga. Deus abençoe o restante dessa semana e, se puder, esteja conosco no domingo. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.